Olá, irmão, a graça e a paz, tudo bem? Você gosta de futebol? Você sabia que o futebol é uma religião comandada por Satanás para te afastar de Deus e fazer você odiar o seu próximo? Sabia? Um bruxo, um ex-bruxo que foi vencido por Jesus, intelectualmente falando, está falando isto aqui. Vou te passar o vídeo, depois a gente vai bater um papo sobre esta religião chamada futebol, que é a mãe de todos os esportes. É uma coisa assustadora. Chega aí. Irmãozão, aqui nós estamos, família. Assista o testemunho desse ex-bruxo, hoje convertido ao cristianismo, vencido intelectualmente por Jesus. Escuta o testemunho dele impactante para você que gosta de entrar nos templos religiosos do futebol. Escuta aí. Fundo do seu coração que o seu time favorito, imagine que o seu time está perdendo feio, enquanto o time do seu vizinho está ganhando a partida. O que é que vai começar a surgir dentro do seu coração e na sua mente? Inveja, ódio, sim. Raiva. Não consegue amar? Você amará o seu próximo? Não. Você com certeza vai odiar o seu vizinho. Essas são apenas as coisas básicas de tudo. Eles desenvolvem isso para fomentar um ódio profundo em seu coração e adorar o seu próprio ídolo. Adorar seu próprio jogador? O jogador que você ama é o seu Deus. Naquele momento você se esquecerá de que é cristão. Portanto, as coisas ao seu redor destruirão sua espiritualidade. Certo. É uma armadilha para pessoas que não entendem que estão participando de uma cerimônia religiosa pagã. Sabe, há muitos incontáveis cristãos aqui que acham que esportes são inocentes. Eu costumava ser um deles e eles não notam que participam de uma cerimônia religiosa pagã criada para afastá-los de Cristo? Sim. Quantos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, teólogos afamados, ultra pastores, ultra especialistas da Bíblia que adoram ir para o Maracanã e levar as suas famílias? Quantos? Eu conheço centenas. E não só o Maracanã, muitos outros estádios afamados ao redor do mundo. Continua ouvindo o testemunho desse ex-satanista e você vai se assustar. Eu sempre fui contra. Sempre fui contra pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiro. Eu acho que o lugar de um cristão não é dentro de um estádio de futebol. Me lembro muito bem que tudo isso aconteceu exatamente no ano de 1998, naquela época específica da minha vida. Eu me lembro bem que era exatamente o ano da Copa do Mundo. Foi a minha primeira Copa do Mundo. Assisti à cerimônia que aconteceu depois da cerimônia principal, Ok. onde estavam reunidos naquele momento os proprietários das grandes equipes, ou melhor dizendo, os donos das equipes oficiais, os presidentes de cada time e os principais jogadores, os jogadores mais renomados e conhecidos, as grandes estrelas do esporte. As grandes estrelas do esporte. Quem foi a estrela que caiu do céu, que foi expulsa do céu? E o poderoso Senhor tomou todas as suas divisões de poder comandar. Quem foi? Ezequiel 28 te relata quem for essa estrela. As integrantes são altas sacerdotisas. Eles foram os primeiros a chegar para a cerimônia. Eles sacrificaram crianças, pessoas, entendeu? Eles sacrificaram também as pessoas, os espíritos.
E por todos eles bebiam o sangue e também consumiam o coração e partes da carne das pessoas que sacrificaram, realizando esse ritual de forma solene e contínua. A probabilidade de um cristão acreditar no que este ex-satanista está relatando, está denunciando, é muito baixa. Se você não é um cristão que se afasta da aparência do mal, se você não é um cristão que examina a palavra de Deus, que lê a Bíblia, que ora e que não participa de panelinha dentro de igreja e não fica condenando as pessoas, amigo, a chance de você acreditar nisso é zero. Todos eles comeram? Ok, e então o poder, o Espírito enviou o poder para abençoar a cerimônia. Após a bênção, a cerimônia tem como objetivo convencer as pessoas a se lavarem. Traga essa empolgação. Entre eles, havia presidentes de repúblicas, pastores, aqueles pastores que são muito famosos. Você, cristão, seja pastor, se é pastor é pior, se é evangelista é pior, se é presbítero é pior ainda, se é um oficial da igreja é pior ainda, que está aí se matando, odiando as pessoas por causa da religião chamada política. E que eu vou fazer um vídeo sobre também este assunto. Porque tem várias religiões, denominações que o diabo usa para destruir as pessoas. Pastores que estão levando esses filhos de Satanás e colocando sobre o altar. Engraçado que os membros que estão ali orando, estão ali evangelizando, não falta um culto, não podem subir no altar e não podem nem falar na igreja. Já o filho de Satanás pode sair da prostituição dele, subir o altar e se apresentar na igreja, e ainda por cima falar com o microfone. É absurdo, cara. Lembre-se daqueles pastores muito famosos e dos padres, diferentes padres e de diferentes membros da sociedade secreta, empresários, magnatas também presentes naquela cerimônia. Estamos falando das pessoas por trás de tudo. Mas, como alguém que cresceu na igreja adventista, sei que muitos membros praticam e assistem a esportes. Acho que esta é uma discussão muito importante que precisamos ter. Mesmo eu, que cresci assistindo esportes, não sabia de nada melhor, nem meus pais. E quanto mais me aproximo de Cristo, mais avanço na minha caminhada e louvo ao Senhor. Ouviu o que ele falou? Quanto mais me aproximo de Cristo, mais avanço na minha caminhada. O que é isso? É o evangelho trabalhando dentro dele. E como que é manifesto esse trabalhar do evangelho no nosso interior? Dificuldade. Falta de emprego, falta de dinheiro, calúnia, difamação, perseguição, assassinato de reputação. Tu será perseguido, tu será caluniado, porque uma árvore que tem frutos e não toma pedradas, tem alguma coisa errada. O problema está aqui. Aqui está o problema. Ele está dando um testemunho do progresso que ele está tendo em Cristo Jesus e está agradecendo a Cristo. Infelizmente, esta não é a realidade da maioria dos cristãos no Brasil, em especial batista, congregacional, presbiteriana, a Igreja da Graça, Igreja Deus e Amor, o Poder de Deus, que é do Valdemiro, a Assembleia de Deus eu não vou nem mencionar. A Assembleia de Deus eu não vou nem mencionar com esse tipo de culto religioso de que tem que dar oportunidade. Não tem que dar oportunidade para ninguém. As pessoas vão à igreja para nos ouvir. Para nos ouvir, porque nós é que estamos na trincheira tomando paulada. E essa paulada que a gente tá tomando, cascudo, beliscões, é a guerra civil que acontece no nosso interior. É onde Cristo está nos desconstruindo para depois nos reconstruir, para que a gente vá e dê testemunho do nome sagrado dele. Vamos continuar ouvindo aí. Futebol americano, para mim, vou ser honesto, foi realmente difícil para mim abrir mão disso. Cristo colocou isso no meu coração e foi uma luta.
E este ano foi o primeiro ano em que não assisti a um único jogo. Então, que conselho você daria para os cristãos que, você sabe, eles não estão, obviamente, participam dessas cerimônias rituais sombrias, mas vão a eventos esportivos, assistem ou praticam esportes, ou seus filhos praticam esportes? Que conselho você daria a esses pais? Bem, eu quero falar apenas sobre aquilo que está por trás da areia, que as pessoas não conseguem ver, as coisas perigosas. Você se lembra da história de Bahá'u'lláh? Acreditamos que essa é uma história, mas as mesmas pessoas, a mesma geração e gerações diferentes continuam mantendo o mesmo espírito. Eu me recordo que estava em uma reunião bem diferente, onde estávamos discutindo exatamente sobre esse mesmo assunto. Sistema de adoração, o mesmo sistema. Eles só mudam, eles disseram. Precisamos mudar o sistema para a nossa guerra e para dar aos nossos deuses, aos nossos ídolos. Vamos criar nossos ídolos de acordo com a semelhança das pessoas, com aquilo que as pessoas gostam. Precisamos criar um Deus, umas estrelas, para que eles adorem as nossas estrelas. Você está ouvindo? Ídolo, estrelas. Se você é uma pessoa minimamente curiosa, quando eu digo ídolos, você leva o futebol, você leva a religião. Ó, futebol, religião. Você leva a música, olha, você leva a política. Quando eu falo estrelas, você lembra de quem? Da própria Globo. As estrelas. Então você vê que tá tudo que esse ex-satanista está falando é mais do que verdade. E eles criam novos tipos de esportes. Para eles, a prática esportiva é uma verdadeira religião. Certo, é uma cerimônia religiosa. Acredite ou não, o esporte é uma religião. Tá aí, ó. Quem tá falando é um ex-satanista. Acredite você ou não, sinceramente, não me importa se você acredita ou não. O que realmente importa é eu estar te passando a informação. O que você vai fazer com ela, aí é com você. A minha função como comunicador, como pastor, como arauto de Deus, como embaixador de Deus no mundo dos homens, é te passar a informação. É abrir o seu horizonte de consciência, é abrir o seu ouvido, é abrir os seus olhos, é abrir o seu cérebro para que entre a luz do evangelho, para você se libertar. O que você vai fazer já não é da minha conta. Tá aí, ó. Religião, futebol. Sim. E entre o esporte e a religião, existem muitos tipos diferentes de denominações. Denominação diferente. Além disso, no esporte existem diferentes modalidades. Certo. O que ele está dizendo? Não sei se você entendeu. Denominações diferentes. O que são denominações diferentes? É só você fazer um paralelo no mundo, na cultura de Deus. Tem várias igrejas, várias denominações. Assembleia de Deus, Batista, Usana Batista, Presbiteriana, Graça Congregacional e afins. Denominações da cultura de Deus dentro do mundo dos homens. Agora, na religião chamada futebol, tem várias denominações. Flamengo, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, Real Madrid, Barcelona e afins. Você vê que, cara, é uma coisa absurda que a gente não consegue enxergar se não tiver alguém para mostrar, para direcionar o caminho, para nos revelar as artimanhas malignas de Satanás. Essa modalidade naquele período, usado para se referir à denominação. Dentre as várias modalidades esportivas, há uma específica, a primeira, que é conhecida por muitos como a mãe do esporte, o nosso tradicional futebol. Lembra disso? Futebol, para você, é futebol. Para você, isso se chama futebol. Futebol americano e além do basquete. Basquetebol?
Com certeza podemos considerar que o campo é verdadeiramente um santuário sagrado. Cada pequeno elemento que encontramos presente neste campo carrega consigo um profundo significado dentro da vasta dimensão espiritual que nos cerca. E cada uma delas é uma estrela. Cada um deles é um modelo, cada um deles é um ídolo para o povo. Os objetivos representam algo. A bola representa algo. Lembre-se do antigo deus Baal. O deus Baal era aquele que representava o deus de uma fatalidade e também o próprio deus da guerra. E esse esporte aqui funciona. E aí, o que que você entendeu ali da explicação do ex-satanista vencido intelectualmente por Cristo? Eu sempre digo que a guerra está aqui, ó. A guerra não está nos punhos, nos olhos, na língua. Por mais que a língua seja um músculo extremamente perigoso, ele pode destruir famílias, ruas, bairros, condados e países inteiros. A língua é um músculo muito perigoso. Porém, a vida começa e termina aqui. Então, eu estou te dando ali o testemunho de um ex-satanista. É engraçado o que eu venho falando, eu vim insistindo há muitos anos. Porém, muitos irmãos, pastores, estudiosos que estão aí estudando a Bíblia há 40 anos, 50 anos, que estão pregando há mais de 30 anos, só de ministério de pregação tem quase 40 anos, eles continuam chamando o cristianismo de religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a cultura de Deus dentro do mundo dos homens. Tanto é que tem gramática, tem a literatura. Se tem gramática, tem literatura, tem língua. E se tem língua, tem cultura. Parece difícil entender isso, né? Então eu venho falando há anos que o cristianismo não é uma religião, está muito longe de uma religião, porque como que você percebe uma pessoa religiosa? Vamos falar da estrutura na qual nós estamos, que é o futebol, que é uma religião comandada por Satanás. O ex-satanista acabou de falar ídolos, estrelas. Ele acabou de falar, e ali há muitos sacrifícios ali. Quando você olha esses religiosos, Pelé, Maradona, Ronaldo Fenômeno, Rijkaard, Michael Van Basten, para os mais antigos. Vamos pegar agora os mais novos. Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Se você for analisar a vida de todos estes indivíduos, você vai ver que é uma vida destruída. São mergulhados de cabeça na prostituição, na trapaça, no engano. São mergulhados de cabeça em vários tipos de entorpecentes. E ali está claro quem é que comanda a vida deles. Porém, uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo de Deus jamais vai ter o discernimento de fazer o paralelo, de parar para analisar estas coisas que o ex-satanista ali acabou de passar e eu também estou passando para você, apresentando a você um cenário para você analisar a vida destes religiosos, destes indivíduos que são comandados verdadeiramente por Satanás e são indivíduos verdadeiramente ídolos. Eles são adorados. Eles são estrelas do diabo. É uma coisa assim muito impressionante que a igreja, o cristão, o pastor em especial, cara, nós temos pastores que pegam os seus filhos, suas mulheres e vão pro Maracanã. Tá fazendo o que no Maracanã? Tu tá fazendo o que no Maracanã? Eu sempre gostei do futebol. O futebol, antes do Senhor Jesus me vencer intelectualmente falando e me inserir na sua cultura, me levar para a sua cultura, porque não foi eu que fui, ele foi quem me venceu e me levou para a sua cultura. Ele fez isso.
E muitas das vezes nós não entendemos a oportunidade que recebemos. O futebol era o maior prazer que eu tinha na vida, porque quando a bola vinha no meu pé, aquele ambiente ali do futebol, de disputa, aquilo ali me fazia eu esquecer momentaneamente todos os meus problemas. Como era gostoso aquilo, irmão. Como era gostoso aquilo. Mas depois que o Senhor Jesus me venceu e me levou para dentro da sua cultura, me inseriu dentro da sua cultura, acabou para mim o futebol. Não tem mais relevância para mim o futebol. Não tem mais relevância. Não tem mais relevância. Não tem mais. Eu não consigo mais ver o futebol como um dia eu vi. O maior prazer, a maior alegria que eu tenho hoje é de examinar a palavra de Deus. Nada é igual à palavra de Deus. Nada me traz tanta alegria quanto examinar a palavra de Deus. Nada me traz tanta alegria no momento da oração, que é o momento mais sagrado para o crente no mundo dos homens. Todos esses livros que você está vendo que é só o começo dos meus estudos, das minhas investigações, das minhas pesquisas, é só o começo, tem muito mais livro para comprar. Foi a Bíblia que me deu, abriu o meu entendimento para a leitura, para a literatura, para examinar as literaturas, para ter argumento de defender. Hoje eu sou uma apologeta, porque a Bíblia foi quem me transformou num apologeta. Isso não vem de mim. Então, há muitos anos atrás, porque o próprio Jesus nos evangelhos, ele deixa claro que o religioso vai para o inferno. Eu, em uma das minhas redes sociais, verbalizei isso, externalizei esta máxima do Senhor Jesus, e um monte de cristãos me viraram as costas e até hoje não falam mais comigo. Só para você entender o nível de religiosidade, de satanismo que tem dentro das igrejas. Então aqui eu passei para você um ex-satanista mostrando verdadeiramente o que são os estádios. Vai ter esse ano agora a Copa do Mundo. Mais sacrifícios eles vão elaborar. Mais pessoas eles vão sacrificar. Mais sangue eles vão beber. Mais vidas eles vão levar para o inferno. Mais famílias evangélicas eles vão destruir por falta de vigilância, por falta de estudo da palavra, por falta verdadeiramente. O problema da igreja hoje, irmão, é que ela está atrás de diplomas universitários. É absurdo, cara, é absurdo. É absurdo você desprezar 188 mil quilômetros de vaso sanguíneo. Isso equivale a você dar a volta no globo terrestre várias vezes. É o que está aqui dentro do teu cérebro. O teu cérebro é o maior computador que existe no mundo dos homens. E que nenhuma mente humana será capaz de criar em época nenhuma. Tanto em Gênesis 6, que era uma sociedade extremamente tecnológica, que é diferente do que passaram para você. Passaram para você que eram primitivos. Tanto em Gênesis 6 quanto agora, meu irmão. Nenhum homem, nenhum Vale do Silício será capaz de criar um computador como este aqui. E aí o indivíduo despreza o seu computador celestial e pega toda essa potência, toda essa capacidade quântica e curva ela diante de uma folha de papel estatal. Pô, isso é absurdo. Como que eu vou respeitar uma pessoa dessa? Irmão, como que eu vou respeitar uma pessoa dessa? Esse é análogo ao indivíduo que está preocupado com a aparência do outro. Como que eu vou respeitar uma pessoa dessa? É análogo ao indivíduo que está preocupado com a gramática do outro. Como que eu vou respeitar uma pessoa dessa? Eu não vou respeitar nunca. Eu tolero, mas respeitar não, irmão. Porque é um idiota. E aí você tem dentro da igreja especialistas. Especialistas em quê, irmão? Como que eu posso ser especialista em mim mesmo se eu não consigo conhecer 5% do que eu sou, irmão? Ou seja, eu sou um mentiroso.
Eu sou uma pessoa que nunca me converti. Aí tu tem dentro da igreja pastores dizendo que vão chamar os especialistas para encontro de casais. Tá de brincadeira. É absurdo! É absurdo. Então, o que esse ex-satanista tá dizendo é que ele tá dizendo? As igrejas evangélicas no Brasil, irmão, é o que eu sempre falo. Você pode pegar aí, ó, mais de 90% delas estão afastadas de Deus. E eu fico pensando, será que um dia conheceram o verdadeiro Deus? Será que um dia tiveram um relacionamento com esse Deus maravilhoso, gracioso, misericordioso, majestoso, bondoso, fiel e todos esses atributos maravilhosos? Eu acredito que não. Que esse vídeo possa impactar a sua vida, que esse vídeo possa fazer você entender o que é religião e o que é cultura de Deus, irmão. Gostou do conteúdo? Se você gostou do conteúdo, compartilha para a tua rede social. Não bota só o comentário aqui embaixo não, porque a nossa obrigação aqui é divulgar o reino de Deus, irmão. Quantas pessoas cristãs estão agora esperando aí a Copa do Mundo, pegar isso, gastar milhares de reais, viajando aí para fora do país para assistir futebol, fazendo pacto de uma cerimônia demoníaca e extremamente maligna, que só vai afastar ele e a família do reino de Deus, irmão, que vai tomar ódio do seu próximo. Tu vê que é uma coisa realmente diabólica, é uma coisa realmente satânica. Então pega esse conteúdo, compartilha para tua rede social, toca no sininho aqui embaixo. Põe um comentário, se inscreva no canal, não é só se inscrever, é interagir. Logicamente que você vai ajudar muito o canal, mas eu estou aqui trabalhando de forma séria, de forma contundente, de forma relevante para te levar a verdadeira informação, para tirar a venda dos teus olhos, para tirar a venda da tua boca, para tirar a venda dos seus ouvidos e para tirar a venda do teu cérebro por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, porque eu creio que ela liberta. É tudo pela palavra. Nos veremos no próximo vídeo e você vai ver mais vídeos aqui de uma outra plataforma. Da política, da música, da própria academia, da faculdade. Meu irmão. É uma coisa absurda. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Deus te abençoe. Tchau.